Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina. E que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Que a consciência divina nos inspire, nos ilumine, nos dê a sabedoria e a compreensão de tudo aquilo que Cristo nos traz em suas cartas. Muito bem. Solange, você lê para a gente, por favor? Nós paramos na natureza do poder criativo, é cura ou na quarta? Na quarta, na proteção. 4. A natureza do poder criativo é proteção. A proteção é uma característica integral do poder criativo e tudo o que parece ser a sua atividade aparentemente milagrosa no mundo é dirigida à proteção. Hoje, seus livros de medicina descrevem os vários sistemas protetores do corpo, mas, quando estava no deserto, vi a característica da proteção inerente ao poder criativo inteligente, da seguinte forma: à medida que as plantas, aves, animais estavam me sendo apresentados para que os observasse de forma inspirada, pude ver como cada necessidade de proteção havia sido amorosamente fornecida, com grande atenção a cada detalhe. A gente sabe, né, que hoje, né, a gente sabe porque a ciência consegue mostrar para nós, né? A proteção das células, por exemplo, quando tem um outro micro-organismo que invade, né, o nosso organismo. Como é que é feita essa reação de combater para evitar uma enfermidade, né? Naquele tempo, realmente, Cristo não tinha como provar isso, como falar disso para as pessoas, né? E aí, o número 5 ajuda nessa compreensão um pouco melhor. Esta característica de proteção é combinada com outra característica dinâmica de satisfação das necessidades. Isso é evidente no fornecimento de pelos, pelagens e plumas para proteger a pele dos seres vivos, aquecendo-os no frio e abrigando-os no calor, via as delicadas terminações dos importantes dedos e sensíveis dedos receberem a apropriada proteção de unhas e cascos. As sobrancelhas protegem os olhos do suor. As pálpebras e cílios protegem os olhos da poeira e do dano. Percebi que os animais que atraem moscas foram equipados com o tipo de cauda que os faz livrar-se delas mais rapidamente.
Que tipo alegre e feliz de amor e cuidado se expressou nestes pequenos atributos físicos que pareciam insignificantes e de pouca consequência, e ainda assim tinham repercussões profundas para o conforto de todo ser vivo. Estes luxos físicos, somados ao desenho básico dos corpos, foram claramente o resultado de uma inteligência que teve a intenção de que a criação fosse confortável e feliz, livre do estresse que teriam experimentado homens e animais se não tivessem sido proporcionados estes luxuosos detalhes. Mesmo as funções naturais foram tão inteligente e confortavelmente desenhadas que suscitam o agradecimento. E tudo isso tão bem escondido. Que abençoada, que afortunada a humanidade ao nascer em uma vida tão maravilhosamente suprida. Mas uma vez ergui louvores e fui elevado em uma dourada luz interior de maravilhoso arrebatamento, pois via que, além de estarem livres de estresse, as criaturas viventes haviam sido criadas para expressarem a amorosa e exuberante natureza do poder criativo. Por isso, foram equipadas com membros, braços, mãos, pernas, pés e dedos, que lhes permitem deslocar-se, correr, pular, dançar e expressar seus pensamentos e sentimentos mais íntimos. Eu senti mesmo que, se a humanidade desejasse voar e desenvolver asas, se acreditasse de todo o coração que poderia fazê-lo, algo adicional começaria a se desenvolver para que pudesse voar. Foi nesse momento de compreensão da natureza do poder criativo que cheguei até a plena consciência do amor, que dirigia as obras do poder criativo e inteligência universal. Ponderando sobre este amor, percebi que a mãe, na criação, nutre, protege, satisfaz as necessidades e tenta promover a cura de sua prole. Esta é a atividade do amor. E uma das coisas que Cristo pede para nós, né, quando ele fala, desejo que você veja o que eu vi no deserto, é essa ideia fundamental sobre o amor que está dentro e em volta de todas as coisas criadas, de todos os seres viventes. E esse amor, ele indica que é da natureza da mãe, da natureza divina, né? Mas essa mãe, como ele vai explicar mais lá na frente, sobre o eletromagnetismo, onde a mãe é o magnetismo de atração e rejeição, e a inteligência é o pai, que é a atividade. A atividade de querer curar e o magnetismo da mãe, com o amor, de promover, de atrair aquilo que é necessário para a cura e repelir aquilo que está ocasionando qualquer tipo de doença ou mal-estar. Por isso que Isso que aqui. pode falar, fala. Rapidinho. Por isso que aqui na outra página, página de trás, ele fala assim, ó, eu senti mesmo que se a humanidade desejasse voar e desenvolver asas, se acreditasse de todo o coração que pudesse fazê-lo, algo adicional começaria a se desenvolver para que pudesse voar, que é o magnetismo da mãe, né? E a gente querer. E ele explica que esse poder criativo está dentro de todos nós. É. Por isso o reino dos céus está dentro de todos nós. Não é uma coisa que está fora, inalcançável, está no céu. Deus está no céu. Por isso ele troca a palavra Deus, né, pela terminologia de pai, mãe, vida.
Então, nós, como somos extraídos dessa divindade, nós temos esse poder criativo também. Por isso, assim, se a gente ficar imaginando que, poxa, eu tô doente, eu tô me sentindo mal, tomei aquele sorvete, vou ficar gripado. Às vezes a mãe faz isso com a gente, né? Quando a gente é pequeno. Não toma friagem, não anda descalço, você vai ficar gripado. Isso é um poder criativo dentro da mãe, dentro de nós, da gente acreditar que isso vai fazer mal e a gente adoece. Então a gente poderia realmente, né, criar asas, como ele diz aqui, se a gente quisesse. E assim, ele fala sobre a humanidade, né? Porque é a nossa consciência de uma forma coletiva, né? Se todo mundo começar a acreditar que o mundo é um lugar ruim, feio, é um lugar maldoso, nisso o mundo se transforma. A gente começar a acreditar que realmente esse mundo é um paraíso, que a gente vive num paraíso, que esse lugar é maravilhoso, que as pessoas são boas, tudo isso também vai começar a acontecer, porque nós temos esse poder criativo. Agora vamos ver aqui a Rose e a Isabel. Gostariam de falar? Eu queria só perguntar aqui, nesse parágrafo, foi nesse momento que a compreensão da natureza do poder criativo que cheguei até a plena consciência do amor que dirigia as obras do poder criativo inteligente universal. Então, isso aqui, então, esta criação que ele está se referindo, que seria toda a criação, né, animal e vegetal e tudo mais, é da consciência universal ou é da consciência divina? Universal. Universal. Então, esse amor criativo, inteligente, seria o amor do Pai. E o amor, né, que tu falou, o amor magnetismo, seria o amor da mãe. Ele Do chama de lado amor inteligente e inteligência amorosa, né? inteligência amorosa da mãe, inteligência criativa do pai. É isso? É Que ele fala que a gente tem os, não é pai, mãe, é masculino, feminino, né? isso, mas o masculino, né, é a atividade, é a A vontade, criação. é o desejo da coisa acontecer. Tá, então quem fez essa, digamos assim, esse esboço, esse desenho da criação como ela é, foi o poder criativo inteligente. É E a quem vontade uniu do as pai, partículas foi o amor, o magnetismo da mãe. Porque, magnetismo da mãe. Ah, tá. imagina, se a gente vai fazer um bolo, você reúne os elementos, e você conhece quais são os elementos necessários, né? Uhum, Habitualmente farinha, leite, açúcar, ovos, fermento. Fora a forma, a manteiga para passar em volta da forma, o gás, o forno, né? uhum. Tem todo esse complemento. Mas se alguém chega para você com um pó de café para colocar dentro do bolo, você fala: não, isso não pode. Pode até fazer um bolo de café, mas não vai colocar pó de café na massa do bolo. Uhum. E esse é o trabalho amoroso da mãe, do magnetismo, de Ah, tá. atração do que é necessário Uhum. e uma repulsão, sem maldade, né? Nessa repulsão. Sim, É só mesmo assim, não, essas coisas não precisam. atrai o que precisa e repele o que não precisa É, para como a casca construir, do ovo. digamos assim, aquilo. Exatamente, para que Tá. aquilo possa acontecer. Mas quem deu a ideia daquilo, a vontade de, vamos dizer, né, de comer o bolo, foi Uhum. a parte masculina, que ela é a atividade. A Que criação. vamos Tá. fazer. Então, Hum. Fala, Serena. é a intenção. A parte masculina é exatamente a intenção, Ah, aquele que define um determinado objetivo. A mãe é a parte magnética que reúne as condições para aquilo ser viabilizado. Pensa no espermatozoide que vai, adentra o óvulo, e o óvulo, a mãe, ela é a que faz com que a união se estabeleça positivamente. Então, há uma criança a caminho.
todos os elementos estão na mãe. Isso. Entendi. Uhum, tá, Da entendi. mesma maneira que, assim, há uma colocação que eu me lembro de pequena, que, assim, o homem cria as leis, a mulher gera a moral. Então, as leis, ela, o magnetismo da mulher, para que se torne real, seja viável aquelas leis estabelecidas e planejadas pela consciência masculina. A mãe é aquela que agrega um poder real dentro dessa perspectiva. Então, o homem cria a lei, mas a mulher cria a moral. É aquilo que sustenta essa realidade. Pelo menos eu entendo assim. Hum. Certo. Tudo que existe na natureza é formado desta forma, né? Sim, e sai da Tudo. consciência Certo. universal, né, onde está lá em Aham, equilíbrio, e se transforma em consciência divina, tá. onde E existe quando individualidade. agora a Celina falou sobre a geração de uma criança, né? E quando essa criança tem limitações, má formação, digamos. Da mesma forma, mesmo que isso seja fruto de uma, digamos, de uma situação passada, né, que ela tenha que vir de uma forma limitada, diferente, mas da mesma forma, o poder criativo vai criar aquele corpinho, digamos, limitado, Uhum. e a mãe ali vai magnetizar os elementos necessários para gerar Sim, essa dificuldade, é isso? sim, Ah, tá certo. Uhum, tá. É como se Entendi, sim. acabasse Obrigada. o gás no meio do bolo. Uhum, O bolo cresceu um pouquinho, mas acabou o gás. Até chegar uhum, o gás de novo, né? Mas no caso do bolo, a gente interpreta como uma coisa que deu errado. No caso de uma criança, a gente sabe primeiro, né? Devido à reencarnação, ali não é uma alma que está lá pela primeira vez, né? sim. A gente vem em recorrentes Não é por reencarnações. acaso, né, que vai acontecer algo. Isso. E Uhum, aquela experiência para aquela alma é a melhor que tem, uhum, né? sim, No contexto geral, neste momento em que a criança vai vir à consciência terrena, é o melhor para desenvolvimento, e não só dela, né? E também da sim, toda a família, família. dos amiguinhos, né? Vai ter Uhum. todo um conjunto de coisas que o universo está elaborando ali para que o melhor aconteça para todo mundo. Porque de toda forma, dos dois lados é com amor, né? É o amor criativo, o Exatamente. amor magnetismo. Entendi, obrigada. É Né? isso aí. Isabel, quer falar? Continuamos? É. 6. A característica inata do poder criativo, inteligente e amoroso que tem dado à criação sua forma individual e ser é o trabalho. Ele trabalha por nós, em nós e por meio de nós. Seu trabalho é sempre, sempre, sempre impulsionado pelo amor. Esta revelação cósmica me encheu de alegria e admiração. Que mundo mais maravilhoso é este em que moramos? Foi o ponto culminante da minha iluminação e minha visão global da verdade, como relação à fonte de todo o ser. Eu já havia visto a realidade dos corpos físicos compostos de várias comunidades de idênticas, entidades infinitamente minúsculas, trabalhando em um espírito de cooperação e de harmonia para produzir os vários componentes do corpo, desde a carne, ossos e sangue.
até os olhos e o cabelo. A única diferença entre estas comunidades está no tipo de trabalho requerido para seus objetivos comuns. Com toda a certeza, o impulso divino por trás de toda essa atividade inteligente e determinada no corpo é a inspiração e a base da própria conduta humana, quando as pessoas trabalham em conjunto para produzir um objetivo planejado. Elas extraem a inteligência e o propósito do poder criativo. Contudo, o comportamento do homem é diferente quando ocupado na construção terrestre ou em qualquer outro projeto comunitário, já que se caracteriza inevitavelmente pelas disputas e pela discórdia. Fui levado a compreender o poder infinito da criatividade inteligente, sempre ativa dentro da criação, que mantém a ordem, a cooperação, a harmonia, a produtividade diária, não igualada pelo homem em nenhum lugar e em nenhum tempo. Olha só que interessante. Pode falar. Não, pode falar. Pode falar, Roberto. Interessante essa coisa do trabalho, né? Cristo, quando ele viu dentro dos seres vivos, né? As comunidades são as nossas células, né? Trabalhando todas juntas. E todas as células são iguais. Elas não são diferentes. Como nós, né? Assim, até aparentemente somos diferentes. As células, elas são iguais. Tem lá o núcleo, né? Tem tudo ali em volta. Mas a consciência está dentro de cada uma delas. E elas estão reunidas para trabalharem juntas para criar, como ele fala, né? Cabelo, olho, nariz, dente, pele, né? Um fio de cabelo. Tem células ali cuidando daquele fio de cabelo. E elas não se atrapalham. E depois aqui, assim, uma constatação, eu acho até triste para nós, porque ele fala, né? Contudo, o comportamento do homem é diferente quando ocupado na construção terrestre ou em qualquer outro projeto comunitário. Entre os homens existe essa disputa. Não tem uma coisa dessa união que existe como nas células, né? O nosso egoísmo, ele acaba muitas vezes atrapalhando. As pessoas querem ser melhores umas do que as outras, ou fazerem mais, ou um quer fazer menos e aí deixa os outros trabalhando. E com as É o células ego. é o egoísmo. O ego, ele está aqui, tudo bem. Também está nas células, né? Cada ser vivo tem o seu ego. É uma individualização da consciência divina. Mas o egoísmo, o homem tem essa habilidade, essa capacidade, esse poder criativo de permitir que o ego se extrapole, que se torne então o egoísmo, onde ele deseja a mais só para si. Ele pensa mais em si do que na comunidade de uma maneira geral. E as células não. Fala, Celina. Não, só um complemento e enfatizando aquela questão que vem a seguir, que Deus nos compõe por dentro e por fora e Ele sustenta tudo aquilo que nós somos. Nós não respiramos sem que Ele esteja ali presente. Então, a gente não precisa procurar Ele fora. As células, elas funcionam de acordo com o amor divino. Então, a perfeição com que nós somos feitos, trabalhados, e nós podemos expressar isso de uma forma magnífica, né? Então, a consciência presente em todas as células, elas e o modo como nós devíamos prestar mais atenção a nós mesmos e compreender que a forma como as células trabalham em harmonia
uma não imaginando ser superior a outro conjunto de células que funcionam no fígado, no intestino. Então, elas têm uma harmonia que nós, ao prestarmos verdadeiramente atenção a nós mesmos, como criaturas divinas, a gente pode realmente trazer luz e amor para o mundo, na medida em que a gente compreende o papel das nossas células e o funcionamento de todo o nosso organismo. Igual tem aquela passagem que Cristo menciona para Maria, né? Você ainda acredita que Jeová é um mito? Jó disse: se Jeová retirasse sua respiração, toda a carne viria abaixo. Este é o Jeová que vi e em quem acredito. É bem isso. A gente tem que se apropriar dessa consciência de que tudo é movido pela consciência divina. Todo o nosso ser, ele funciona, está presente, vivo, porque Deus nos sustenta. Então, como nós somos bestas de não entendermos esta verdade e nos apropriarmos disso, se a gente compreendesse mais profundamente esse processo fisiológico e, ao mesmo tempo, compreendêssemos o divino por trás desse funcionamento todo, o mundo seria o céu, porque a dificuldade que nós temos de nos apropriarmos dessa verdade e vivermos ela, amar a nós mesmos, ao nosso corpo. E assim, dessa forma, você vai honrar a Deus. Por isso que tem aquele momento na oração do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós temos que nos amar, compreender e honrar a divindade em nós, para verdadeiramente sermos Deus em ação. Porque Ele está em nós. Nós não conseguimos ainda nos apropriarmos dessa consciência, dessa verdade, e apreciar isso na meditação. Então, é isso. E durante tanto tempo as religiões, né, querendo colocar o que está dentro do lado de fora e bem distante. Isso. Então, as religiões devem ser realmente observadas como não é um lugar onde você vai descobrir Deus. Elas colocam Deus para fora de nós. E aí as pessoas, a maioria absoluta das pessoas acreditam que devem procurar fora, ao invés de amar a si mesmo e perceber o Deus que te sustenta. É esse Deus que está nas cartas. E que a gente precisa realmente se apropriar disso. É deixar de pensar, de imaginar e realmente observar e se amar. O amor é assim, você considerar, você sair de uma relação que te causa sofrimento, uma relação tóxica, porque Deus é amor. Você abandonar hábitos que não sustentam a energia do seu corpo, tira. Então, assim, todos esses vícios e essas questões que estão presentes, você tem que considerar realmente, se você entende um pouco das cartas, você vai considerar essa possibilidade real
de observar Deus em você. Deus é amor. Ele não é sofrimento, não é relações tóxicas. Então, assim, a gente tem que pensar bastante nas colocações que ele faz, e é um processo de descobrir em nós o Deus, a consciência universal da qual nós fomos extraídos. Hum, é isso. Mais alguém quer fazer um comentário? Questionamento? Deus é trabalho, ele não é procrastinação e não é preguiça. Se a gente tem preguiça, peça a consciência divina que lhe dê mais energia, mais força e disposição para fazer as coisas. Deus não é procrastinação, ele não é preguiça. Ele não para Então, nunca, né? oi? Ele não para nunca. Ele Nosso não coração não para, né? A circulação é, sanguínea, as células não param, tá? O tempo todo. Mesmo a gente dormindo, tudo continua, né? Fiquei aqui pensando que toda a natureza é assim, né? É uma questão de realmente observar. Ele colocou muito bem aqui. É. Toda a natureza funciona de forma harmônica e cooperativa, né? Uhum. Então, se a gente pensar, como o Roberto falou ali, que cada um é uma célula, se somos uma célula do corpo humanidade, teríamos que trabalhar em cooperação, né? Porque onde Exato. tiver uma célulazinha ruim, vai afetar todo o corpo, né? E aí a gente conseguiria, talvez, ver o outro também de igual, né? Porque cada um tem o Deus dentro de si, né? Tem a consciência divina interior, que a gente consiga se ajudar, né? Onde tiver um ruim, vai puxar outros. Então, temos que melhorar o ruim para seguir todo mundo em frente. É uma visão bem diferente do que a gente está acostumado, né? Por isso que a gente tem muita competitividade, disputa, e a partir da gente olhar como iguais e como necessários, todos necessários, a gente começa a ver diferente, né? Por isso a gente tem que trabalhar com amor. A É, gente tem que ser amoroso. E um pouquinho mais para frente o Cristo vai falar, né? Para a gente fazer para os outros aquilo que a gente gostaria que os outros fizessem para nós. sim, Então, mesmo uma pessoa que pede esmola, né? Se todos nós nos uníssemos, aquela pessoa que pede esmola não precisaria pedir. Tem sim. algumas sociedades que fazem assim. Eu não tenho bem certeza, não sei se ainda acontece isso. Já ouvi falar, mas como eu não participo, eu não posso garantir. Mas entre os maçons, é um tipo de uma sociedade, né, fechada, tudo, mas eles se ajudam. Então, você imagina lá, tem 50 maçons. Cada um tem uma loja, tem um comércio. Quando o comércio de um está indo mal, os outros 49 compram dele. Ajudam, sabe? Emprestam dinheiro para pagar a longo prazo. Não vai deixar ele falir. Querem que ele progrida. Agora, o ser humano, né? Algumas. E também não são todas as nações, né? Mas algumas nações são mais unidas, as pessoas são mais unidas. O patriotismo delas é uma coisa mais forte, né? Um quer ver o outro progredindo. Mas existem algumas nações onde existe aquela rivalidade, né? A gente torce para que o vizinho feche as portas do comércio dele para que a gente venda mais. Isso é o egoísmo. Isso é uma entropia. Isso leva uma sociedade a um declínio. Agora, quando um protege o outro, quando todos protegem o um, né, o um por todos e todos por um, é uma sociedade que cresce, se fortalece, o país progride, né, tem mais exportação, a economia funciona melhor, as pessoas são mais felizes porque são unidas. Você imagina, na sua própria casa, se moram quatro pessoas, um quer roubar o outro, a casa vira um inferno.
Agora, quando um quer ajudar o outro, compartilha, olha, toma aqui, usa o meu, né? Pega o meu, pode usar, fica à vontade. Existe uma coisa de harmonia em casa, né? De satisfação de chegar em casa. Não tem medo, tem amor. Essa é a diferença, a grande diferença, né? Uma sociedade onde a gente tem medo do vizinho, né? Acha que o vizinho pode fazer mal para a gente, pode, sei lá, jogar veneno para o cachorro da gente. A gente tem medo. E o medo não é progresso. O medo é o contrário do amor. E Deus, né, é amor que a gente ouve falar, mas esse é o verdadeiro sentido do Deus é amor. O universo todo é amoroso. Tudo que o universo faz é para o nosso crescimento, é para uma expansão harmoniosa, né, como as células dentro do nosso corpo. Isso funciona. Isso é o progresso, né? Essa é a nossa elevação. E a gente precisa aprender isso. Aprender sobre o amor fraterno entre as pessoas têm que se amar, têm que ver o outro com respeito, com amor, com carinho, com sinceridade, e esse amor fraterno se expandir cada vez mais, né? Não só pelos de casa, eu cuido do meu filho, não, cuidar de todos. Você mora num prédio, cuida do prédio, cuida do condomínio, aí depois você cuida da rua, cuida do bairro, vai cuidar da cidade, né? Se todo mundo pensasse de uma forma amorosa para a sociedade, todo mundo viveria bem melhor. Todo mundo não teria medo, né? Não tem por que ter medo. Oi, Cris. Tudo bom? Continuamos? 7. A sobrevivência é uma característica natural do poder criativo. Em cada caso, a mais maravilhosa provisão foi feita para que todos os seres vivos cresçam, sejam curados dos ferimentos e das doenças, para que sejam alimentados a fim de manter o corpo saudável, para procriar sua própria espécie, a fim de assegurar a sobrevivência nesta terra. Esta é a única realidade de que o homem pode ter certeza e sua atividade é consistente ano após ano. O Sol, a Lua e as estrelas têm ficado em seus lugares por milênios e é reconhecido que todos eles possuem seu próprio caminho de movimento. Todo este fenômeno faz parte do grande esquema para a sobrevivência da criação. Se assim é, como não poderia sobreviver a chama eterna do amoroso e inteligente poder criativo escondido dentro de todo tipo de entidades criadas no universo? Portanto, este mundo não é senão uma sombra e imagem dos mundos ocultos do poder criativo, inteligente e amoroso, que existe além desta dimensão. A realidade da totalidade da criação se estende para além deste mundo visível. É isso que ele fala. Agora, o que é mais importante assim da gente compreender nesse trecho é essa última frase aí, a penúltima e a última, quando ele diz: portanto, este mundo não é senão uma sombra. Aqui o planeta Terra, o que a gente está vivendo aqui é uma sombra e imagem dos mundos ocultos do poder criativo, inteligente e amoroso. Então é como se aqui fosse uma cópia, por isso a gente vê tanto defeito nessa cópia. Por isso a gente consegue ver esse egoísmo. Mas isso também é parte dessa inteligência amorosa que nos manda para um lugar onde é um teatro, onde é uma ficção, onde é um filme, onde é uma sombra, para que a gente possa ter a consciência do que é perfeição.
Porque se a gente só vivesse lá na perfeição, não saberia o que é perfeição realmente. Então a gente vem para cá onde tem a perfeição, a imperfeição, a luz, a sombra, o medo, o amor, onde existem esses opostos para que a gente possa ter cada vez mais consciência. A gente tem o nosso suposto livre-arbítrio para que a gente possa escolher estar desse lado luz, deste lado harmonioso, percebendo que é muito mais agradável do que vivendo nesse lado sombra de vamos roubar, vamos destruir, vamos quebrar, vamos pilhar, né? Chega uma hora que a gente aprende que não faz mais sentido. Se no passado, né, em vidas passadas a gente foi, sei lá, viking, foi guerreiro, foi de tribo e de invadir, hoje a gente aprende que não é esse o caminho. É uma colaboração e não uma competição. Não matar, roubar e pilhar. Mas todo mundo se reunir, como é que a gente pode fazer melhor? Como é que a gente pode plantar mais? Como é que a gente pode desenvolver a nossa sociedade? E assim, essa escolha, né, a gente pode depois então retornar para a luz, para o mundo de perfeição. Deixar de viver nessa sombra, né, deixar de viver numa imagem, num reflexo, e poder passar para esse mundo harmonioso, amoroso, né, inteligente. Isso é muito legal, né? Quando ele fala, Se a gente vivesse num mundo de perfeição, a gente ia botar uma opção de defeitos. é, pois é. Ele falou, a realidade da totalidade da criação se estende para além deste mundo visível. Nós estamos nesse mundo visível. A gente está aqui temporariamente para esse aprendizado. Às vezes 70, 80 anos, às vezes 20 anos, 2 anos, não importa. É o tempo que a gente vem para o nosso crescimento. Passou esse tempo, a gente volta lá para a nossa casinha. Vem para aprender mais alguma coisa que precisa, volta para a casinha. O dia que a gente realmente conseguiu entender, compreender, a gente não precisa mais voltar. A gente vai dar continuidade lá, nesse lugar. Vamos, né? Não sei nem dizer exatamente, mas Cristo fala, existem lugares de consciência superior à nossa. A gente vai para um lugar de um aprendizado diferente, sem a necessidade do medo, sem a necessidade da dor, sem a necessidade do prejuízo. A gente já vai com essa consciência formada. Mas o campo de treino é aqui. A experiência na matéria é muito importante, Sim, porque é aqui que a gente tem a percepção física de cada um dos processos que a gente escolheu do livre-arbítrio. Às vezes você considerou fazer um mal, assim, machucar alguém. Somente neste plano nós somos capazes de perceber isso na fisicalidade. Em outros planos mais acima, a matéria é muito mais sutil. Então, esse impacto que nós temos nesse nível da criação é bastante importante para gerar um imprint na nossa consciência superior e fazer com que a gente realmente compreenda o impacto das nossas ações na matéria mesmo, na fisicalidade. Então, nos níveis superiores, tudo se torna mais sutil, mais. Você pode falar do amor, mas neste plano é muito interessante como você pode sentir o amor e manifestar isso de uma forma bastante
física bastante intensa. Esse plano é muito importante para o crescimento e evolução de todas as almas. Então, nós não precisamos imaginar, nós temos que viver realmente cada uma das experiências que se apresentam a nós. E isso é muito importante. Então, assim, não julguem, assim, não considerem uma coisa boa ou ruim. Considere apenas que, dada uma determinada circunstância, houve intensamente a possibilidade de se materializar uma situação que você não pôde dar o seu melhor, pelo seu nível de consciência, e nesse nível de consciência, às vezes a gente tem dificuldade de fazer a coisa de forma mais positiva, mas isso não invalida a nossa experiência. Isso é importante apenas para mostrar uma possibilidade que chegou à nossa realidade. Então, assim, a gente não deve julgar, criticar, seja lá o que for. Eu estava num momento e nessa situação eu não conseguiria agir de uma outra forma. Então, a gente não deve se condenar, deve apenas manifestar um aspecto de Deus dentro dessa realidade, dentro da possibilidade que foi gerada. A Então, gente fez o melhor, né? Naquele momento. E tudo bem. a gente tem que parar o julgamento, tem que parar as críticas, tem que se amar. E amar é aceitar seus pontos fracos e pontos fortes. Por isso, o autoconhecimento. Porque assim, quando a gente faz uma coisa errada, não tem às vezes ninguém para impedir, para falar nada, mas a gente tem a nossa consciência, né, a nossa psique, que vai estar falando, olha, você está dando aí alimento para o seu lobo mau. E quando a gente alimenta o lobo mau, é ele quem cresce, né? Ele se fortalece. Tem certeza que você quer fazer isso? Não, eu quero porque vai dar certo, porque vai ser bom, porque eu preciso, porque qualquer coisa, né? O ego vai dar desculpa. Tá bom, a gente vai e faz. Mas todo plantio gera uma colheita. E toda colheita vem com alguns frutos, não com um só. É um caroço de manga e várias mangas para colher muito tempo depois. Então pensa bem. Com o passar do tempo a gente começa a entender isso, aprender isso. E a psique, ela começa a se fortalecer porque a alma fala com a psique. Faça ou não faça. Lembra o que aconteceu no passado? Você fez, aí está pagando até hoje, né? A gente começa a entender e vem a nossa evolução espiritual a partir desse momento. Através desse sofrimento que a gente teve, falando, não, peraí, eu não quero mais sofrer. Não quero mais colher, né, frutos amargos. E o que eu faço? Não planto mais fruto amargo. Roubar uma pessoa vai me levar para a cadeia, vai me separar das pessoas que eu amo. Então não vou fazer. Não. E agora eu sei. Hoje eu entendo que roubar, tirar de uma pessoa é causar tristeza para ela, causar dor para ela. E se eu estou causando dor para um irmão, eu vou receber essa dor de volta. Então, o nosso fiel da balança passa a ser essa felicidade. Uma criança, né, acha que qualquer coisa que ela faz vai trazer a felicidade. É momentânea. Mas nós, adultos, já começamos a entender que a felicidade momentânea, às vezes, pode trazer um prejuízo pelo resto da vida. O marido que trai a esposa por causa de uma moça bonita, jovem, né? E depois dá errado, por qualquer motivo, seja lá o que for, às vezes pode perder a família. E é tão gostoso, né? Ter a família, ter a esposa, os filhos juntos, né? O tempo todo, próximo. Então a gente começa a dosar
as nossas atitudes através desse fiel da balança, né? A nossa felicidade. E essa felicidade vai levar à evolução. O sofrimento mostra que a gente evoluiu, que a gente perdeu tempo, que a gente desceu do nosso trem que tinha um destino correto. E a gente desceu, perdeu tempo ali, mas agora tudo bem, pode voltar, né? Uma nova chance, uma nova vida, às vezes uma outra oportunidade, numa nova existência, e a gente já vem com aquilo gravado na alma. A gente já vem com essa experiência para não vou fazer mais isso. Né? Na próxima vez casa, não vou trair minha mulher. Vai ter oportunidades, vão aparecer mulheres bonitas, jovens, sabe? Sei lá. Não vou não. Não vou porque eu sei que isso não é bom. Tá gravado, né? A nossa experiência fica gravada ali, a gente não perde. Isso é uma coisa muito legal. Então, essa sensação de que existe uma coisa melhor, ela está dentro de todos nós. A gente pode escolher, né, como nosso livre-arbítrio. Quero ir para um lugar melhor, quero viver uma vida mais confortável, mais tranquila. E o conforto, né, não é sempre ter uma casa maior, uma casa com piscina, um carro do ano, né? Não, o conforto muitas vezes é a nossa paz de espírito, nossa mente tranquila, né? É deitar na cama à noite sabendo que está tudo bem, né? Sentindo em paz comigo mesmo, sem sentir que eu estou devendo para alguém. E não é só dívida financeira, né? É essa dívida moral, espiritual. Então, esse amor que existe, né? Tudo é amor, tudo é permeado pelo amor, é para que a gente possa ter esse progresso espiritual. Fala, Isabel. Eu queria só falar, você falou assim, às vezes a nossa felicidade é a paz, né? Eu creio que seja, não é às vezes, sempre é isso. Até a gente descobrir que é sempre isso, né? Às vezes a gente acha que ganhando, mas é engraçado, né? Se a gente pensar em ganhar aqui, né, na Terra, no mundo tridimensional, na maioria das vezes a gente ganha quando um outro perde. É como se fosse uma balança, né? Se a sua balança está mais pesada aqui, é porque a outra ficou mais leve ali. E a gente não vai levar nada disso, né? Esse fruto de ganhar, né, na maioria das vezes, vai acabar ficando aqui. Quando a gente começa a entender isso, a gente já não pensa mais nesse ganho desse tipo de, eu vou, sei lá, tirar de alguém. Olha, como jogar na loteria. Queira ou não queira, né? Você joga lá na Mega Sena. Todo mundo vai lá e joga lá, nem sei quanto custa um jogo, R$ 5 que seja. Todo mundo vai lá e aposta R$ 5 ou mais. 5 é o mínimo. Você foi lá e fez a sua aposta. Colocou R$ 5 e você ganhou. Ganhou 100 milhões. Da onde vieram 100 milhões? Não foi do meu R$ 5? Não foi dos R$ 5 da Solange, da Márcia, os 5 da Celina, os 5 da Rose, da Neide, da de Fatimo, da Helenice, da Maria Fernanda? Eu não ganhei. Solange não ganhou. Márcia não ganhou. Né? A Celina não ganhou. Ajuntou todo mundo que não ganhou e entregou para um ganhador, para 2 ganhadores. Será que essa alegria, né, ela é eterna? Você recebeu lá 100 milhões e só vai acontecer coisa boa daqui para frente? A gente sabe que muitas vezes acontece coisa ruim, né? Que a pessoa ficou rica de repente. Não foi pelo trabalho, né? Não foi uma coisa progressiva, pelo esforço. Então, a gente já começa a pensar e jogar na loteria já não é mais uma coisa que faz sentido para a gente. Eu vou ganhar para ficar rico. E se um dia acontece da gente realmente receber um dinheiro, seja lá por que motivo for, por herança ou qualquer coisa, a gente já começa a pensar em compartilhar isso. Como eu posso compartilhar isso com as pessoas? Como eu posso tirar alguém da miséria?
Puxa, tem meu amigo lá que o carro dele está sempre no mecânico. Eu vou dar um carro novo para ele. A gente quer ajudar as pessoas, né? Começa a ser uma coisa de dentro para fora e não mais de fora para dentro. Não é uma coisa acumulativa, né? E isso é parte desse amor. A gente entende, né? Trabalhar pelos outros também. Como o Pai trabalha por nós. A gente vai ver que expressar a divindade é a gente conseguir expressar essas 9 características do poder criativo. É a gente fazer isso não só para nós, mas para todos que estão à nossa volta, para a sociedade. E isso é muito legal, essa é uma sensação muito boa que a gente pode sentir. O melhor de todos é ter muita grana, mas também ter a paz de fazer para muitas pessoas, né? Isso seria a paz mundial mesmo, né? Imagina se os ricaços do mundo tivessem esse coração e o mundo fosse essa célula, né? De todos cooperarem, o mundo estava maravilhoso, né? Com certeza. E eu creio, né, que esse é o Quer nosso dizer, propósito. não é ter o dinheiro que vai fazer a pessoa ser feliz ou infeliz. O que vale é a consciência né, da pessoa do que ela está fazendo com dinheiro ou sem dinheiro também, né? Às vezes sua vizinha está doente, está gripada, e você vai lá e oferece ajuda para ela. Olha, deixa que eu faço o almoço, tal, eu trago aqui na sua casa, você fica aí de cama, fica, né, de repouso. É uma alegria que a gente tem de poder fazer isso por alguém. Alegria que a pessoa vai receber isso, É né? verdade. Uhum. E isso é por amor que a gente faz, não é que eu vou fazer para a vizinha hoje que ela vai fazer para mim amanhã. Isso é egoísmo de novo, né? Tá plantando para depois colher, né? Não é essa a ideia. É um amor mesmo entre Isso as aí. pessoas. Isso é muito legal, isso é muito bonito. É o futuro, né? Mas vamos começar hoje. Vamos começar hoje. Falar em começar, nós estamos com 1 hora de reunião. A gente pode deixar o número 8 para o nosso próximo encontro, para a nossa próxima reunião. Alguém gostaria de fazer mais um comentário? Fica à vontade, pode falar. É isso então? Então vamos deixar marcado aqui o número 8, a próxima característica da inteligência amorosa, para o nosso próximo encontro. Agradecemos a consciência divina por nos inspirar, por estar conosco, por nos iluminar, por trazer sabedoria, compreensão e o amor divino. Vocês tenham uma ótima semana. Tchau, pessoal. Boa noite a Obrigada Tchau, todos. gente. Boa Boa noite. semana para todos. Boa para noite. todos. Amém. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau. Gratidão. Bom descanso a todos. Até.